essa questão que o Hélio e que a Carol, que os dois mencionaram, essa questão da primeira turma, né, de você, por que não está sendo julgado no plenário? Quer dizer, na verdade teria que estar sendo julgado na primeira instância, mas esse negócio foi para o plenário, agora resolveram tirar do plenário e colocar na primeira turma. Essa avaliação, por exemplo, esse posicionamento, que é um entendimento regimental, ele já foi modificado 3 vezes. 3 vezes, pode abrir aí. Lá no mensalão, devido ao tamanho da denúncia, que era inédita, não, uma denúncia, uma ação criminal daquele porte envolvendo 40 réus, né? E o Alibaba e o Lula. E aí é o seguinte, o que aconteceu? Eles resolveram então colocar isso para as turmas. Inclusive criaram lá, tinha a figura do revisor, do ministro revisor, né? Eles permitiram que os réus recorressem ao próprio plenário, tá? Só que isso depois mudou. Quando veio a Lava Jato, mudou. 2020, está aí, ó, tá aí todo o... Abre de novo lá para a gente ler junto. Aí está todo o histórico, tá? Essa decisão, a decisão agora de 2023, tá? A outra decisão de 2020, tá? E essas justificativas que eles dão, porque tem excesso de processo, aí agora tem que retomar as turmas. Então, assim, na verdade, isso aí é pura conveniência política. É pura conveniência política. Mas, enfim, isso só demonstra, né, o quão o nosso judiciário, especialmente a cúpula do judiciário, se move de acordo com a conveniência política. A mesma coisa aconteceu com a execução da pena após a condenação em segunda instância. Mudou também 3 vezes. Uma hora o STF disse, não, é isso mesmo, tem que prender todo mundo após condenação em segunda instância. Aí depois, quando olhou assim, virou o jogo, temos que soltar o Lula. Aí, não, vamos então reavaliar isso aí. Não, tem que esperar agora, na última instância, para depois do STJ, ainda tem grau de recurso para o STF. Quando tiver tudo sacramentado, aí você vai tentar executar a pena contra esses indivíduos. Então isso provocou uma reação em cadeia, né, que é o nome certo para isso, uma reação em cadeia, beneficiando todos os réus da Lava Jato. Então, é essa a justiça que nós queremos, Ori. Você que tem experiência aqui, que você já viu a composição do Supremo mudar dezenas de vezes, aquele Supremo que você conheceu... Eu conheci... há 20, 30, 40 anos atrás? Eu conheci vários Supremos. Vivi politicamente em Brasília várias situações. Inclusive no governo da Revolução, logo após 67, da Constituição, até o AI-5, posterior ao AI-5, depois com o Médici, o Supremo, enfim. Eu nunca vi, em todos esses anos, uma estrutura do Supremo que fosse tão politizada quanto esta. Mas eu digo o seguinte, culpar o Supremo? Não. Não é o Supremo que é culpado. O culpado é toda uma história política que levou a esta composição do Supremo. É esta revisão que nós temos. O que nós estamos vivendo aqui é uma fábula de Êxodo. O lobo e o cordeiro. Qualquer coisa que o cordeiro faz, o lobo vai atacá-lo. Mas o rio corre de cima para baixo, não. Mas você, o seu pai, o avô, enfim, nada é feito a não ser com um único intuito: penalizar Bolsonaro por ter a ousadia de ter ganho as eleições de 2018. Como é que... Então, o que aconteceu? Teve a Lava Jato. A Lava Jato trouxe ao nu toda uma oligarquia, toda uma disfarçatez, toda uma corrupção que era entranhada dentro do processo político brasileiro. Furou o tumor. Do processo da Lava Jato, a sociedade, o povo, de repente elege o Bolsonaro. Um desconhecido. Mas esse não pode continuar. Esse tem que ser derrotado. A célebre frase do Lacerda sobre Juscelino: não pode ser candidato. Se for candidato, não pode se eleger.
Se se eleger, não pode tomar posse. Se tomar posse, não pode terminar o mandato. Juscelino só tomou posse porque Henrique Teixeira Lott, o marechal, sumiu comando e deu posse militar a Juscelino. É novidade no Brasil esse tipo de exceção? Não. Só que é completamente, vamos dizer assim, decepcionante nós chegarmos praticamente a um quarto do século XXI e vermos situações de exceção política, partidárias, determinadas, alocadas contra inimigos, como se tinha no início da República. Nós estamos jogando uma luta muito grande que nos custou muito tempo, que chama-se democracia, liberdade, fora. Porque esse processo que o Cláudio explicou, que o Hélio claramente colocou e que a Carol lucidamente descortinou, ele não é um Estado de Direito. Isso não é direito. Direito não tem ideologia. Direito não tem partido. Direito é tanto a esquerda, a direita é formação de princípios. Isso não é Estado de Direito. Então, o que nós estamos vendo? Uma exceção? Lógico. Exceções existem? Existem. O regime de terror da Revolução Francesa foi uma exceção? Deu no que deu. Temos vários exemplos. O trágico evolução do nazismo na Alemanha produziu 60 milhões de mortos. As exceções existem, mas o que elas produzem é geralmente extremamente funesto à sociedade. O que nós temos é que aprender com o passado para fazer melhor o futuro. Ainda temos tempo. Graças a Deus ainda temos tempo em instituições do Brasil. A sociedade está aí, o Congresso está aí, as opiniões estão aí. Vamos assumi-las para dar ao Brasil um Estado de direito efetivo e não esse arremedo que nós estamos vendo nesse julgamento. Excelente. Ô, Brenda, não sei porque que eu te chamei de Bruna, deve ser por causa da Bruna Marquezine que estava aí fazendo notícia do carnaval. Olha aqui, Brenda, por favor, coloque aí esse link, o link 7. Na verdade, a gente tem uma matéria, mas tudo bem, põe aí a matéria da Gazeta, é que eu não sei se ela abre aqui para mim. Sabe, abre sim. Coloca a matéria da Gazeta, que eu vou devolver para os nossos queridos convidados. Olha aqui, ó. Ministros da primeira turma, que devem julgar Bolsonaro, colecionam atritos com o ex-presidente. Então, só aprofundando um pouquinho mais, né? Pode baixar aí, aprofundando um pouquinho mais o que o Hélio acabou de mencionar também. Nós temos situações, por exemplo, como Flávio Dino versus Bolsonaro. Põe lá, pode baixar mais. Pode baixar mais. Vai mais, vai mais. Vai chegar ali, aí, pronto. Embates ocorrem desde a pandemia da Covid. Então, assim, a relação entre Dino e Bolsonaro é marcada por embates públicos. Quando era governador, como bem lembrou aí o Hélio, né, em 20, o Dino criticou duramente o Bolsonaro por sua condução da pandemia. Em entrevista, acusou o então presidente de sabotagem no combate ao vírus e de estimular invasões a hospitais. E o Bolsonaro rebateu a afirmação, disse que o governo maranhense recebeu bilhões de reais, mas não investiu o suficiente na saúde do Estado. Já em 23, como ministro da Justiça, o Dino voltou a questionar a atuação do Bolsonaro, dessa vez no contexto das investigações da Polícia Federal. Sugeriu que o ex-presidente pode ter dado ordens equivocadas a militares, que teria levado a erros ou até crimes nas Forças Armadas. Apesar das divergências, então, aí o Dino minimizou qualquer conflito pessoal e garantiu que sua atuação no STF será imparcial. Tá bom, a gente acredita. Tá aí o Zanin, antigo advogado do PT, se declarou impedido em outra ocasião. Aqui é mais interessante ainda, porque, diferentemente de outros ministros, os atritos entre Zanin e Bolsonaro não ocorreram, né, diretamente, mas dentro de processos movidos pelo PT contra o ex-presidente lá no TSE. Antes de integrar a Suprema Corte, Zanin atuou como advogado do PT, além de advogado de Lula, né? Participou ativamente aí nas eleições, inclusive. E ele foi um dos que assinou a ação
que resultou na inelegibilidade de Bolsonaro, argumentando aí que o então presidente se aproveitou da reunião com embaixadores em 22 para divulgar informações falsas sobre o sistema eletrônico. No documento lá apresentado à Justiça, o Zanin destacou que o Bolsonaro fez uso do encontro oficial para disseminar alegações inverídicas. Tá? Já como ministro, o Zanin se declarou impedido, em 23, de julgar um recurso apresentado pela defesa do ex-presidente contra a condenação imposta pelo TSE. Tá? Aí tem Carmen Lúcia, pode baixar mais aí, Carmen Lúcia e Bolsonaro. A ministra usou a Amazônia e reunião com embaixadores para criticar o ex-presidente. Também protagonizou embates aí, públicos contra o Jair Bolsonaro. Põe mais lá, Luiz Fux e Bolsonaro. Embate sobre impeachment, urnas eletrônicas e ameaças ao STF. Então, ministro Fux, que presidiu o STF entre 20 e 22, teve uma relação marcada por atritos. Durante a sua gestão, Fux fez críticas contundentes às ações do ex-presidente, especialmente em relação aos ataques ao judiciário e ao sistema eleitoral. Em 21, Fux reprovou a decisão de Bolsonaro de protocolar o pedido de impeachment contra Moraes, classificando a iniciativa como uma ameaça à independência do judiciário. Então, e aí, claro, por fim, para fechar a primeira turma, o próprio Moraes e o Bolsonaro, que o Moraes, já há muito tempo vem sendo aí o responsável pelas investigações que envolvem o Moraes, pelas investigações que envolvem o Jair Bolsonaro, desde lá do inquérito das fake news e tudo que veio depois. Quer dizer, ele é o juiz investigador, a vítima, o acusador, e vai ser o instrutor também do processo. Então, assim, foi acusado aí de pesca probatória pelo Bolsonaro, já deu palestra, já escreveu até tese, escreveu tese sobre fake news, sobre esse sistema das fake news, que segundo ele também veio com o Bolsonaro. Então, assim, Hélio, não sobrou ninguém. Não sobrou ninguém na Câmara de Gás. Pois é, Cláudio. Veja, os princípios basilares do direito, um deles é equidistância entre as partes. Quem pode argumentar que o Flávio Dino, aliás, na reportagem da Gazeta, eu acho que não mencionou a queixa-crime que eu citei antes, Cláudio, que eu acho que diz respeito a que o Bolsonaro não botou policiamento suficiente, e aí o Dino entrou com uma queixa-crime. Quem pode argumentar que o Flávio Dino, que sempre colocou como ele externou opinião de como o julgamento do Bolsonaro deveria ser concluído. Quem pode argumentar que o Dino está equidistante aqui? Que ele não tenha não seja parte interessada? E eu lembrei do sumiço das câmaras do Ministério da Justiça, que ele era ministro, do 8 de janeiro, que é parte integral do argumento da denúncia. Então, quem pode efetivamente argumentar que o Dino não esteja conflitado nisso? O Alexandre de Moraes, como você muito bem colocou, ele conduziu e conduz esses famigerados inquéritos secretos, intermináveis, que punem antes de qualquer julgamento, e que estão completamente envolvidos com essa denúncia. E ele foi, então, ele se sentiu vítima desse tal tentativa de assassinato, golpe de Estado, etc., e mesmo assim continua tocando inquérito e querendo fazer parte desse julgamento. Não faz sentido. Isso não é algo que seja parte do direito. E recolocando o ponto que eu fiz antes, esses cuidados todos com o devido processo legal têm que ser redobrados, porque aqui não haverá uma instância superior a qual esses eventualmente condenados poderão recorrer. Dado que não haverá essa instância superior, aqui poderia haver flexibilizado o prazo da defesa, permitido que os pedidos da defesa sejam atendidos na medida do possível, considerar que esses ministros que estão conflitados não participem desse julgamento. Ou seja, tudo isso parece já ser algo que, de novo, a percepção geral é de que já se sabe qual vai ser o resultado disso, e que o prazo, pela percepção geral, está sendo operado no sentido de maximizar os efeitos de tirar o Bolsonaro do jogo político.
Essa é a percepção geral, e eu não culpo a população por julgar que esse seja o entendimento, porque todos esses fatos que a gente está comentando aqui, Cláudio, que a Carol apontou, que o Ari apontou e que você sempre traz aqui no programa, são mais do que suficientes, é um corpo de argumentos para mostrar que o devido processo legal, que é o que nós prezamos e que a esquerda diz prezar, né, não está sendo cumprido, não está sendo observado. E isso vai ser muito ruim para o futuro do Brasil se acontecer o que a população suspeita, porque isso pode ser revisitado depois. Vai ser considerado o pior momento da história do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Isso vai trazer consequências políticas ainda por cima. Ou seja, é um momento muito delicado da história do Brasil e a história do Supremo Tribunal Federal, especialmente. Carol. Complementando ela, é exatamente isso, né? A segurança no judiciário é um fator econômico também. Isso afeta a decisão de investidor de investir ou não no país. Mas trazendo aqui para esse aspecto legal, isso, a questão da suspeição do juiz, ela é tipificada no artigo 214 do Código Penal, que tem lá alguns exemplos, mas tem jurisprudência do próprio Supremo, né? O artigo 1º, que é o que entraria, o inciso 1º, que é o que fala o seguinte: se você for amigo íntimo ou inimigo capital, porque daí veio o Zanin e falou: eu não tenho qualquer sentimento negativo em relação ao Bolsonaro querendo se excluir desse artigo de ser inimigo capital. Mas a própria decisão do Supremo, a própria jurisprudência fala que todo esse rol ele é apenas exemplificativo e que se você tiver demonstração concreta de parcialidade, ele se aplica. E aí, assim, num país sério, só essa matéria da Gazeta ali enumerando, nem tá, como o Hélio bem colocou, tá faltando as câmeras do 8 de janeiro que desapareceram. Quer dizer, o Dino, ele era ministro num governo que está envolvido no inquérito. Então, independente se tem câmera ou se não tem câmera, ele era o ministro da Justiça. Então, qualquer listinha com esses fatos que a própria imprensa já está fazendo, já garantem a suspeição.